Orar também pelo pastor Jaime, está viajando. Espero que esteja correndo tudo bem, para onde ele está visitando a sua família no Brasil, em São Paulo. E queria que a igreja estivesse intercedendo pela vida do pastor Jaime, pela vida da sua família. Vamos orar então mais uma vez. Pai amado e eterno, nós queremos, meu Deus, agora parar, acalmar o nosso coração na tua presença para meditar na tua palavra. Não há nada mais importante, Senhor, na vida de um homem do que poder parar e meditar naquilo que tu queres dizer para ele. Tu és um Deus que, assim como foi dito aqui, apesar de ser grande, majestoso, glorioso, poderoso, Criador de todas as coisas, Tu és um Deus que te importa conosco. Tu és um Deus que fala, Senhor, conosco no íntimo do nosso coração. E muitas vezes, apesar de eu não poder te ver, eu posso te reconhecer naquilo que tu criaste, naquilo que tu fizeste. E mesmo que eu não pudesse enxergar, que eu não tivesse vista, que eu não tivesse os meus olhos para ver, eu poderia te sentir, Senhor. E é isso que nós queremos te pedir nessa noite, que tu te reveles a cada um de nós através da tua palavra. Que tu fales no mais íntimo do nosso coração. É o que nós queremos te pedir e te agradecer, porque isso parte do teu coração e é uma grande prova do teu amor por nós. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o Pedro, sou casado com a Silvia. Levanta a mão aí, Silvinha. 21 anos de lua de mel, né? Que nós estamos casados, sou pai do Samuel. Levanta a mão, Samuca. Que o Samuca aqui. Josué. Aqui levanta a mão, Jota. Josué, meu filho. E o Davi está lá atrás, né? Eu tenho, acredito que 25 anos que conheço Jesus, né? Conheci o Senhor quando eu tinha 17 para 18 anos de idade. E um dos instrumentos usados por Deus para me apresentar ao Senhor Jesus foi ali aquele rapaz da cabeça branca ali, ó. Levanta a mão aí, cabeça branca. Marcão, né? Marco Coelho. A família do Marcos, uma família muito usada por Deus lá em Fortaleza. E eu tive a felicidade de encontrar o Marcão aqui quando eu cheguei aqui na igreja. E o que eu quero dizer para vocês é que quando eu conheci Jesus, esse chamado dele no meu coração ardia, né? Queimava por falar dele, do amor dele. E eu estou muito feliz hoje, né? Porque é um dia comum, um dia como qualquer outro dia, para muitos de nós, mas eu estou muito feliz em especial porque eu estou aqui se cumprindo mais uma das promessas de Deus para mim. Deus é Deus de promessa. E é isso que eu quero falar rapidamente com você nessa noite. Gênesis capítulo 21, verso 1. É um texto bem curtinho que diz assim: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Na nossa vida, a gente vive de promessa, né? Tem uma música lá no Brasil que diz que quem vive de promessa é santo, né? E eu não sou santo, né? É um samba, um pagode, não sei, não lembro bem. Mas a gente vive de promessa. Você quer ver? Quando a gente entra no colégio, começa a estudar, faculdade e tal, a gente está contando com a promessa daquela profissão que nós escolhemos, que vai render um bom fruto, para que a gente possa ter a nossa vida, o nosso conforto, sustentar a nossa família. Pensamos na nossa profissão, nossa realização pessoal e a promessa de uma remuneração, de um resultado. Vivemos da promessa. Quando a gente está dodóizinho, está doente, a gente toma um remédio porque na bula do remédio, né, promete que nós vamos ficar curados, né? A gente toma um remédio para ficar curado, uma promessa.
Que as mulheres, né, quando chega no dia 31 de dezembro, vem para o culto na igreja, primeira coisa que faz é, amanhã eu começo o quê? Né? Ou então amanhã eu me matriculo na academia, né? Não, segunda-feira eu começo, né? Não, lá em casa isso é, minha filha, essa semana você não foi para academia, não, mas segunda-feira pode contar que eu vou como sem falta, né? Então, quando a gente começa uma dieta, a gente começa com a promessa de que nós vamos perder aqueles tão indesejáveis quilinhos a mais, né? Quando a gente casa, a gente também está contando com a promessa de que a gente vai ter uma família, que a gente vai ser feliz, que nós vamos ter os nossos filhos, né? E modéstia à parte, os nossos filhos sempre são os mais bonitos de todos, né? Então, a gente conta sempre com essa promessa, né? E é interessante que esse texto está sendo bem claro, porque é o desfecho de alguém que recebeu de Deus uma promessa, guardou essa promessa no coração, acreditou nessa promessa, foi atrás dessa promessa e conseguiu ver essa promessa sendo cumprida na sua vida. E esse personagem é um personagem muito conhecido na Bíblia, que é o grande pai da fé, o Abraão, né? É muito interessante essa história, porque Abraão era um homem já velho, quando ele recebeu uma promessa de Deus. E às vezes a gente tem mania de achar, não, o tempo já passou, né? Deixa agora para os meus filhos, eu já estou velhinho, né? O tempo já passou para mim, já não é mais meu tempo. E a gente às vezes fica esperando, né, o tempo passar, achando que não tem mais muita coisa para oferecer para a vida, que a vida não tem mais muito para oferecer para nós. Mas Deus é esse Deus que tem capacidade de prometer ao homem, independente do estado que o homem esteja, independente da sua idade, do seu sexo, da sua raça, da sua cor, de quanto dinheiro ele tem no banco, de quanto ele deixa de ter, se ele tem banco, se ele não tem banco, se ele tem cartão de crédito, se ele tem cartão de débito, se o cartão dele está estourado ou não. Deus é Deus de promessa para todo aquele que para ouvir a sua voz. Você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem feito promessas para você? Quais são as promessas que Deus fez para você e você ainda não viu cumpridas na sua vida? E você talvez tenha pensado que, aquilo foi coisa da minha cabeça, né? Aquele dia que você leu aquele versículo bíblico e ele saltou, deixou de ser aquela palavra simplesmente escrita e passou a ser aquela palavra viva para você, e você leu e disse, olha, Deus está falando comigo, mas até hoje não se cumpriu, as coisas não aconteceram como você pensou, como você desejou, e você está pensando que as coisas que Deus esqueceu, que as coisas não vão acontecer. Nós precisamos aprender um pouco com a história de Abraão. Eu queria deixar um dever de casa para você aqui, ler a história de Abraão na sua Bíblia. Se você não tiver, você pode ir lá no Bíblia Online, né? Você começa a ler lá. E você vai entender o que eu estou falando quando um homem velho, um homem idoso como Abraão, recebe uma promessa da parte de Deus, tendo ele uma mulher estéril que não podia ter um filho, e ele recebe da parte de Deus uma promessa de que ele seria o pai de uma numerosa nação, de uma grande nação, de uma incontável nação. E é muito interessante isso, porque o anseio do nosso coração é ouvir Deus falar isso que falou aqui para Sara, a nosso respeito, né? Você imagina se essa palavra hoje fosse para você, Deus chegasse para você e dissesse, olha, eu visitei você, eu visitei a tua casa, eu visitei a tua família, eu visitei o teu corpo, eu visitei as tuas mãos, aquilo que você precisa produzir, eu visitei o teu coração, eu visitei os teus sonhos, e eu vou cumprir nesta minha visita aquilo que eu prometi para você. Será que você consegue imaginar o tamanho, a dimensão disso que está escrito aqui? Agora eu faço uma pergunta para você, você sabe por que a Bíblia foi escrita? Justamente para que eu e você tenhamos acesso àquilo que Deus é capaz de fazer. Para que eu e você tenhamos acesso ao caráter de Deus, para que eu e você tenhamos acesso a saber quem Deus é e o que Ele pode fazer e o que Ele deseja fazer. A Bíblia
nada mais é do que um livro que descreve a pessoa maravilhosa de Deus e de Jesus e que age na nossa vida através do Espírito Santo. Então, se eu leio na história de Abraão, Deus prometendo, Deus visitando, Deus vindo a Abraão e cumprindo as suas promessas na vida dele, por que não eu? Por que não eu? Por que não na minha vida? Por que não na sua vida, na vida da sua família? Você, mulher que tem visto os seus sonhos sendo destruídos, né? Você que deseja ter um filho e não pode ter, você que está precisando de um trabalho e não tem, você que precisa, sei lá, se realizar na vida como pessoa e não consegue, Deus quer visitar você e quer cumprir aquilo que Ele fala na sua palavra. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra. Um dos grandes problemas da gente é que a gente não conhece a Bíblia. A gente não sabe o que a Bíblia diz a nosso respeito. A gente não conhece o caráter de Deus, a gente não conhece o que a palavra de Deus diz sobre Deus, né? Por isso é necessário que a gente pondere algumas coisas, né? Como é que muda aqui, pastor? Aponto para onde? Mudou? Pelo menos o meu ali mudou. Beleza, maravilha. Eu vou mudar o meu aqui também, porque o dali eu não consigo enxergar. Rapaz. E por que Jaime enxerga, hein, Luísa? Por que Jaime enxerga? Porque tem hora que eu olho para Jaime está assim, ó. Aí eu acho que ele está lendo ali, né, não? É não? Tá sempre... Não, o meu está ligado ali, mas eu não consigo enxergar não, irmão. Né? Mas o que a Bíblia diz sobre Deus relacionado às suas promessas? 3 coisinhas básicas eu vou ler para você aqui, não vou demorar muito. Primeira coisa, Deus não tem medo de prometer. Deus não tem medo de prometer. Todo crente que se aproxima da palavra de Deus, invariavelmente ele vai reconhecer nela muitas promessas. Eu, quando me converti, quase comi a Bíblia, né? Cheguei a ler 50 capítulos da Bíblia num dia. Me deitei numa rede e comecei a ler, né, numa baladeira. E era o pé empurrando na parede aqui, numa varandinha que tinha lá em casa, uma varandinha pequena, e aí o pé empurrando na parede, a parede chega estava preta, né? Só do pezão ir lá e voltar, né? E a Bíblia, pá. Li 50 capítulos no dia. Por quê? Porque cada letra, cada palavra, cada expressão que eu li ali se tornava rema para mim. Se tornava vivo para mim, aquilo saltava e entrava no meu coração, e eu comecei a ler, comecei a me encorajar, e eu digo, eu vou enfrentar, eu vou, e aquela palavra começou a entrar no meu coração, porque Deus encontrou um coração ávido de ouvir promessa. Deus encontrou um coração sedento por receber promessas, e Deus é um Deus que não tem medo de prometer. Primeira coisa. Segunda coisa, é que Deus, quando promete, Ele empenha o seu próprio nome. Deus, quando promete, Ele promete por Ele próprio. A Bíblia diz o quê? Que quando Ele fez o seu juramento, Ele jurou, como Ele não tinha ninguém acima de si por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Ele disse, olha, eu vou jurar por mim mesmo, porque não tem ninguém acima de mim por quem jurar, né? A gente, quando juro por Deus, né? Juro por Deus, né? Eu prometo. Mas o Senhor não precisa disso e Ele não tem ninguém acima dele. E quando Ele promete, Ele empenha o seu próprio nome. E outra coisa que a Bíblia nos deixa bem claro, é que quando Deus faz as suas promessas, Ele está com um desejo íntimo, bem profundo no seu coração, de que é abençoar o seu povo. Deus está empenhado em abençoar a sua igreja. Deus está empenhado em abençoar o seu povo. Será que Deus é como a gente, hein? E quando a gente promete, quem tem filho aqui sabe, né? Quantas promessas você já fez para o seu filho para poder se livrar deles no momento em que eles estão, né? Meu filho, vai lá, meu filho, tá bom, fala que depois a gente resolve isso aí. É uma promessa, né? Pai, isso aqui tá, meu filho, tá, vai. Né? Ou aquele namorado esperto, né? Quando está começando a namorar, né? Aí ele começa ali, né?
Ali, colar. Aí a namoradepa. Espera aí, rapaz. Não, eu te prometo, né? Amor eterno. Aí ela, né? Será que Deus é assim? Né? Será que Deus é esse Deus que promete, mas sempre naquela, né? Naquele desejo de, não, Deus não é assim. Deus, quando promete, Ele está empenhado em abençoar o seu povo. Agora, o resultado dessas promessas, se nós vamos viver essas promessas na nossa vida, ou se nós não vamos viver essa promessa na nossa vida, uma promessa que seja, depende, em primeiro lugar, da veracidade dela. Né? O que foi prometido é verdade. O que foi dito, eu posso confiar em quem falou. Eu já disse aqui que Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Mas também entra o meu lado. Entra como eu me posiciono em relação a essas promessas. Qual é a minha atitude para buscar que essas promessas sejam cumpridas na minha vida? Talvez você esteja aqui, Deus tenha falado com você, Deus tenha prometido muita coisa para você. E você está cobrando de Deus, Senhor, mas não vi cumprido. Né? Mas muitas vezes nós não recebemos porque nós não estamos prontos para receber. Né? Eu me lembro de uma história que eu li uma vez, muito interessante, de uma senhora que estava muito doente, ela era muito crente, e ela estava muito doente em casa, e o pastor foi visitá-la. Quando o pastor chegou, ela estava lá na sua caminha lá, enferma, tomando aquele chazinho lá, esperando o fim da sua vida. E o pastor chegou, começou a conversar com aquela irmã, e ela começou a contar a história da vida dela. Ela disse, olha pastor, eu servi há muitos anos uma mulher muito rica, né? Uma senhora muito rica, e ela tinha muitos bens, morava num castelo, num palácio. E eu era a pessoa ali, aquela mulher não tinha ninguém na sua vida. E eu era a pessoa que estava ali como sua irmã, e eu passei ali mais de 30 anos com aquela mulher, servindo aquela mulher, e nós nos tornamos como irmãs, né? E infelizmente, há uns anos atrás, ela faleceu, e eu tive que voltar aqui para minha casinha, né? Eu tive que sair da casa, do palácio onde eu morava, lá com a minha senhora, que tinha se tornado uma irmã para mim, e eu tive que voltar aqui para minha casinha, bem pobre, humilde. O senhor está vendo, eu não tenho nada, só tem essa cama aqui, esse lugar aqui que eu boto minha comida, minha água. E o pastor olhou para a parede e tinha um quadro muito bonito. Um quadro moldurado, né, com letras douradas. Parecia uma espécie de diploma. E o pastor disse, mas irmã, e esse quadro tão bonito? Porque o pastor, aquilo chamou a atenção daquele homem, porque aquele ambiente tão simples, e aquele quadro na parede destoava do ambiente. Ela disse, não, isso aqui eu recebi, né, de presente dessa minha senhora, que se tornou como uma irmã para mim. Quando ela morreu, ela deixou para mim esse quadro. Aí o pastor, tudo bem. Tá. O tempo passou, alguns dias, aquela irmã veio falecer, e o pastor foi na casa da irmã para tirar as coisinhas que restavam lá, e tentar, né, doar para outra pessoa, fazer alguma coisa. E ele encontrou aquele quadro, pegou aquele quadro e levou e pediu para alguém analisar o que era aquilo ali, porque ele estava muito intrigado com aquilo. E o quadro nada mais era do que um testamento, aonde aquela senhora, que havia falecido muito rica, passava todos os seus bens para aquela irmã, né, para aquela senhora humilde, e aquela irmã humilde ficou com aquele testamento a vida inteira aberto, né, grudado na parede, mas vivia uma vida de miséria, vivia à míngua e não usufruía daqueles bens que estavam por trás daquele testamento. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é permeada de promessas maravilhosas para o seu povo. A palavra de Deus é cheia de riquezas, de tesouros enormes para mim e para você. Mas muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de coragem de ir às fontes de Deus e trazer esses recursos para nós, essa virtude espiritual para a nossa vida, dia a dia, cotidiana, nós não temos vivido aquilo que o Senhor tem, a plenitude que Ele tem para mim e para você. E isso não é raro de acontecer no nosso meio.
Eu estou cansado de ver pessoas crentes que conhecem o Senhor, que conhecem a Bíblia, muitas vezes que tem uma Bíblia em casa, que tem várias Bíblias em casa. Hoje, se você tem um smartphone, você tem lá 50 traduções da Bíblia, línguas e tudo quanto é jeito. Né? Eu particularmente não sou muito fã, não. Eu gosto mais da Bíblia de papel, né? Principalmente grande e preta, né? Tem que ser preta assim para mim, né? A pessoa vê de longe, vi lá já uma Bíblia, né? Lá no condomínio que a gente morava lá em São Luís, a gente era conhecido pelos Bíblias, né? Lá vem os Bíblias, né? Promessas maravilhosas que estão aqui e que porque nós não conhecemos, nós não buscamos conhecer, vivemos uma vida pelo menos espiritualmente miserável. Vivemos uma vida deplorável, uma vida aos frangalhos, passamos fome espiritual, passamos sede espiritual, porque não conhecemos as promessas de Deus na palavra. E muitas vezes conhecemos, mas não tomamos posse. Não vamos buscar essas promessas que estão na palavra de Deus e trazemos para nós. Existe um livro escrito por um homem fundador de uma instituição que tem no mundo inteiro, a Adonep, não sei quantos conhecem aqui. A Adonep, quantos conhecem? Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, né? E ele tem um livro que ele escreveu, e o título do livro é assim: O Povo Mais Feliz da Terra. Será que você pode dizer assim: eu faço parte do povo mais feliz dessa terra? Será que você tem condições espirituais de abrir a sua boca hoje e dizer que você pertence a esse povo, a essa nação feliz que o Senhor chamou? Se é assim, se Deus promete e cumpre, nada. Foi, né? Beleza. Estou aprendendo, viu, pastor? Já daqui um dia eu vou trabalhar com o João, tecnologia. Né, João? Se é assim, por que tantas vezes eu não vejo cumpridas as promessas do Senhor na minha vida? Em primeiro lugar, por causa da minha incredulidade. As promessas de Deus não se cumprem na vida de quem não tem a capacidade de crer. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, e o livro de Hebreus desperta o nosso coração para a necessidade de crermos, de termos uma fé inabalável. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, verdadeiramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu dizia para um amigo essa semana, ele me questionava sobre crer em Deus ou não crer em Deus, por que crer em Deus, e eu disse para ele: olha, no dia que Deus para mim for plenamente compreensível, Ele deixará de ser Deus. No dia que Deus para mim se tornar plenamente explicável, Ele deixará de ser Deus, porque aí o fator fé deixa de ser necessário, e sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, portanto, pois, que todo aquele que se aproxima de Deus creia. Se eu me aproximo dele, a necessidade da parte de Deus, para que eu supra a necessidade do Senhor de se revelar a mim, é necessário que eu, em primeiro lugar, creia. Creia o quê? Que ele existe. Creia que ele é Deus. E que se torna o galardoador, aquele que recompensa, aquele que faz com que as promessas se cumpram na sua vida, na vida daqueles que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Tem esse texto de Abraão aqui, no capítulo 12, é bem interessante. Deixa eu abrir aqui e ler para você, peraí. Olha o que é que diz o texto. Deus chama Abraão, né? E diz: Abraão, eu preciso que você saia do meio da tua parentela, saia do meio do teu povo, da tua família, e vá.
para uma terra que eu vou te mostrar. Uma terra próspera, uma terra onde eu quero levar você. E Abraão já era um homem que possuía muitos bens. Abraão era um homem rico. E como eu falei, era um homem já de idade avançada. Abraão já estava naquela situação de dizer assim, não, está tudo estabilizado para mim, né? Não preciso mais correr atrás da bola. Deixa a coisa acontecer e está tudo bem, né? E vamos deixar a coisa como está. E eu quero dizer uma coisa para você que é crente aqui. Se você acha que a tua vida está estável, está estabilizada, está tudo jóia, tudo tranquilo, começa a te mexer, tem cuidado, né? Começa a pedir desafio para Deus aí, porque sacode, né? Sacode a figueira e as coisas têm que acontecer na vida do crente, né? E aí no versículo 4 do capítulo 12, a Bíblia diz que depois que o Senhor falou com Abraão, Abraão se levanta e parte. Ele sai, né? E esse sair nada mais é do que uma representação de quem verdadeiramente creu, verdadeiramente recebeu, verdadeiramente colocou em prática a palavra que ouviu. Porque quando Abraão saiu, ele saiu sem saber aonde ele ia, ele não tinha rumo, ele não tinha destino, ele foi de acordo com o que o Senhor mandou. Abraão dá um passo de fé e inicia uma grande jornada. Alguns pontos interessantes sobre a jornada. Ele leva consigo Ló. Abraão não tinha filho e ele sabia que a promessa de Deus era que ele seria o pai de uma grande nação. E aí eu vejo aí o grande pai da fé, às vezes titubeando na fé, né, pastor Alexandre? Quando ele leva Ló, um sobrinho, ele diz, olha, pode ser que, né, Deus esteja falando que eu vou ter um filho. Mas será que esse filho que Deus está falando não é esse sobrinho não, hein? E ele começou a olhar para Ló assim, atravessar, rapaz, eu acho que pode ser esse menino é até jeitoso. Ele até parece comigo, né? Rapaz, meu filho, vem cá, bora aqui, vem cá, deixa eu te levar aqui, né? Porque Abraão queria dar uma forcinha para Deus ali. Quantas vezes eu e você queremos dar uma forcinha para Deus, né? Temos um plano B. Já prestou atenção que a gente tem sempre um plano B, né? Não, eu vou fazer isso aqui, mas é o seguinte, pastor, se Deus falhar, né? Se demorar muito, né, Jean? Se Deus falhar, aí eu entro com o plano B. Né? Aí Abraão pega Ló, bota do lado de Ló ali, bota do lado dele, e eles começam a andar, e é tão interessante que enquanto Abraão não se livra, entre aspas, da presença de Ló, o que a Bíblia diz? Que eles eram muito ricos, muito abençoados, mas havia o quê? Confusão entre eles, contenda entre eles. Por quê? Porque Ló não era filho de Abraão, era sobrinho. E a promessa de Deus era que Abraão teria um filho. Né? Gênesis 12:10 diz uma coisa interessante. Diz que eles tiveram que se mudar e passar um tempo no Egito, porque havia muita fome na terra. Aí você diz assim, o que é que isso tem a ver comigo, né? Quem tem promessa, irmãos, não quer dizer que não vai ter problema. Não quer dizer que você não vai ter dificuldade, que vai ser tudo fácil, né? Pelo contrário, né? Às vezes quer dizer que se você tem promessa da parte de Deus, muitas vezes você vai ser provado para que você possa receber a promessa. E Abraão, por ter promessa, não significava que ele não ia ter dificuldade na vida, né? Então, se você tem promessa na sua vida, como está escrito ali, tá? Persevere. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ele, persevere. Diga para ele aí, persevere. Perseverar quer dizer o quê? Não desista. Quem tem promessa da parte do Deus vivo pode passar problema, pode passar tribulação, pode passar dificuldade, pode passar perseguição. Mas como diz um corinho lá, muito conhecido no Brasil, não sei se vocês conhecem, diz assim, quem tem promessa não morre fora do tempo. Quem tem promessa não morre fora do tempo. Você sabe por quê? Porque a última palavra, Cláudia, sempre é do Senhor. A última palavra na vida do crente que tem promessa, que conhece Bíblia, do crente que busca o Senhor, é dele, não é sua. A última palavra é dele, não é do governo. A última palavra é dele, não é da imigração. A última palavra é dele, não é do cara que está com o teu currículo na mão. A última palavra é dele, não é do médico. Você sabia disso? A última palavra é dele.
É o Senhor que manda, porque se assim não fosse, Ele não seria o Senhor. Você tem promessa na tua vida? A última palavra é dele. Segundo ponto, porque nós temos dificuldade de receber as promessas. Oi, está funcionando. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de crer que Deus é plenamente poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Pela nossa falta de intimidade com Deus. Pela nossa falta de viver com Deus. De provar Deus. Nós temos dificuldade por causa do nosso dia a dia de crer que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele promete. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte, que Ele é. E o verbo está no presente, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço, desejo, penso. Sabe como? Conforme o seu poder que opera em nós. Deus, Ele é poderoso não porque eu o imagino poderoso, não porque eu o desejo poderoso, mas porque verdadeiramente Ele é poderoso conforme o seu próprio poder, que opera através da nossa vida e na minha vida. Aí a gente às vezes tem dificuldade com certas coisas com Deus. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Dízimo e oferta. Tem quem diga que a última coisa que se converte no crente é o bolso. Né? A última coisa é o bolso. Né? E lá no Ceará a gente tem um ditado interessante. Ele diz, rapaz, tira as cascavel do bolso. Né? O bolso cheio de escorpião. Tem muita gente que eu já vi que não oferta para Deus. E eu não estou aqui tirando oferta, pedindo oferta. Né? Não estou aqui nem incentivando você a ofertar. Por favor. Mas há promessa de Deus na Bíblia para quem oferta. A Bíblia diz assim, faça uma prova de mim, e você vai ver se eu não abro sobre a tua vida as janelas dos céus, e derrame sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, tamanha abastança, medida sacudida, recalcada e transbordante. Quem é do Ceará sabe. Tu é do Ceará, né, Jean? O que é uma medida sacudida, recalcada e transbordante? Vocês sabem, não? Ô, cababom. Soca. Rapaz, você vai comprar 1 quilo de farinha lá na feira do Ceará. O saco que vai 1 quilo só dá 1 quilo. Olha, não dá nem para dobrar a boca do saco, né? Se você for comprar 1 quilo de farinha, você só pode comprar 1 quilo de farinha. Você não pode comprar 1 quilo de farinha e 1 colher de manteiga, não. Porque você tem que trazer o saco de farinha e a mão tem que vir em cima da boca, senão o vento dá na sua cara e leva a farinha todinha para os seus olhos. Se você for comprar outra coisa, compra um pedaço de rapadura, porque aí você vem mordendo a rapadura e a farinha já vem voando, né? Aí o camarada pega a balança, aquela balança de peso, né? Ela sabe, a Tice sabe, ela está rindo ali porque ela conhece. O cara pega aquela balança de peso assim, bota o saco aqui, aí ele vai, enche, aí enche, né? Aí ele tem que fazer o quê? Sacode e dança assim, aí a farinha vai, aí baixa os 3 dedos, aí ele bota de novo, aí ele bate de novo, e a bicha vai baixando ali dentro, né? E aí vai dando 1 quilo, irmão. É essa promessa que Deus fala na sua palavra para quem é fiel no dízimo e na oferta. Aí muitas vezes a gente tem medo de Deus não ser suficientemente poderoso para nos honrar quando nós fazemos prova dele através do dízimo da oferta, que a gente pensa assim, puxa vida, e se faltar? Pastor, é porque o senhor não sabe como está lá em casa, é tudo contado. Então se eu der, vai faltar. Tem muita gente que não dá,
porque acha que falta. Às vezes você vê alguém que está precisando de alguma coisa, você tem, mas como você tem não é tanto. E muitas vezes esse espírito vai entrando no nosso coração, vai tomando conta da nossa alma, esse espírito de medo, essa covardia de fazer as coisas. Vai entrando no nosso coração e às vezes a gente vê o pai com necessidade, a gente não tem coragem de ajudar porque tem medo. Não, se eu tirar do meu, né? O velho já viveu muito, né? Oração. Tu chega na casa do irmão, tá doente, né? Tá enfermo, né? Aí tu chega na casa do irmão e diz assim, pastor, vou morar, corre aqui, vou morar. E você ora assim, Senhor, se tu quiseres, né? Oh, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu és soberano. Aí Deus se torna soberano no instante, né? Que a gente diz logo assim para Deus, Senhor, tu sabe, se tu quiser, Senhor, tu pode curar. Tiago diz o quê? Cadê Tiago? O que é que tu diz, Tiago? Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, unja com óleo, impõe a mão sobre ele e ore, e a oração da fé poderá salvar o enfermo, amém? Hein? E a oração da fé é o quê, pastor? Aí a gente, porque está muito preocupado com a nossa reputação, a gente tem medo de passar vergonha, a gente não ora. Está escrito ali, né? Ah, olha, não é que está. Ó. A gente está preocupado com a nossa reputação, tanto com a nossa reputação que vão pensar de mim, não vai dar certo, eu vou orar, o cara não vai ficar bom. Meu irmão, aí é com Deus, não é contigo. A Bíblia está mandando você orar. Ora, impõe a mão, repreende a enfermidade, repreende o espírito, repreende a tristeza, repreende a depressão, repreende a maldade, repreende o diabo, e ele vai ficar curado. Isso é o que a palavra de Deus diz. Você chega e diz assim, por que tu crê em Jesus, né? Rapaz, e tal, porque tu sabe, né? Lá na igreja é bom, a gente chega lá, tem cheio de gente boa, conhecida, os irmãos recebem tão bem, a gente tem churrasco, né? Vai ter acampamento e tal. Ah, mas tu é Bíblia mesmo? Rapaz, não, tu sabe e tal, né? Estou ali passando uma chuva. A gente tem medo de dizer que é crente, né? Por quê? Porque se acontecer de uma ocasião em que eu for tentado e eu não tenho a resistência para ficar de pé, não, mas eu não sou tão radical. Presta atenção, João. Eu sou crente, mas não sou daqueles crentes radical. Entendeu como é? Eu sou crente, mas não sou aqueles crentes radical. Que todo canto que eu... Tipo a mamãe, né, filho? Radical. É, flex. Pode ir álcool, né? Não, vai gasolina, mas se tiver um álcoolzinho... é o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e dois no mundo, né? Quando a Bíblia diz, irmãos, que eu e você precisamos caminhar não por aquilo que nós vemos. Presta atenção numa coisa aqui. O que tu enxerga, o que tu consegue ver, tudo é miragem. Tudo que você está vendo, eu sou uma miragem para você. Sabe por quê? Porque eu vou passar, irmão. Agora, aquilo que você não vê, diz a palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, isso que você não vê é o que verdadeiramente você precisa buscar enxergar dentro do teu coração, nos teus olhos espirituais, porque isso é eterno. Você sabia que a gente vai passar? Ou você acha que você vai viver para sempre? E aí eu te pergunto, e por que nós investimos tanto nessa carcaça velha aqui que vai ficar? Tinha um que planejou aí, está com 15 dias que ele planeja um passeio de bicicleta. Cadê ele? Eita, mas falou, nós vamos subir, nós vamos descer, e nós vamos pedalar. Eu digo, cadê ele? Levanta a mão, irmão. Aí eu recebi o convite para vir pregar, não podia ir pedalar, e também tinha o futebol dos meninos que eu tinha que estar de manhã, né? Não basta ser pai, tem que participar, não basta ser gelol, né? Não basta ser remédio, tem que ser gelol. E aí eu fui para o futebol, e aí cheguei, e aí, como é que foi passar isso? Não, acordei com a dor aqui. E lá estava muito frio. Eu digo, esses pedaladores estão muito fracos. Aí eu disse para a esposa dele, é Lacefóia. Ela olhou assim para mim e disse, o quê? Eu digo, Lacefóia. Ela, hã?
Lacefóia. Aí ela não entendeu, aí foi e concordou comigo. Disse, não, deve ser mesmo, Lacefóia. Aí eu ia saindo, voltei e disse, a senhora sabe o que é Lacefóia? Ela disse, não, eu digo, Lacefóia é a juventude. Essa dor eu sei o que é, viu, irmão? Eu também tenho dela, viu? E diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 13, que quando Abraão foi se apartar de Ló, eles chegaram numa conversa e disseram assim, bom, rapaz, vamos fazer, tu vai para um lado, eu vou para o outro, porque o negócio aqui está sério. O pessoal nosso já tá se desentendendo, porque é muito gado, muita gente, então não está dando conflito. Não é de Deus eu andar contigo, resumindo a conversa. Não adianta eu querer dar uma forcinha para Deus, né? Deus me prometeu foi um filho, não foi um filho postiço, não foi um sobrinho, né? Sobrinho é bênção, mas não, nesse caso aqui é filho mesmo que a Bíblia diz, né? E aí ele vai dizer assim, vamos escolher um lugar. Aí Ló, muito esperto, pulou logo na frente de tio, então já que o senhor está me mandando embora, deixa eu escolher. Abraão disse o que para ele? Pode escolher, meu filho. E diz a Bíblia que Ló levantou os olhos e caminhou por vista. Diz a Bíblia que Ló levantou os olhos e enxergou as campinas, tudo verde, tudo lindo. Pense num verão maravilhoso. E diz a Bíblia que Ló foi para as terras de Sodoma. Por menor que seja o nosso conhecimento bíblico aqui, algum dia nós já ouvimos falar sobre Sodoma e Gomorra, ou não ouvimos? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Né? Porque Ló escolheu por vista. Você tem escolhido por vista ou você tem escolhido por fé? Você tem escolhido por aquilo que você vê ou você tem escolhido por aquilo que Deus fala? Abraão, por ter a promessa de Deus, não temeu ficar com a pior escolha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus tem promessa na tua vida, muitas vezes aquilo que está acontecendo com você, estão te oprimindo e Deus está falando no teu coração, abre mão. Estão te oprimindo, estão te perseguindo, e Deus está dizendo, te humilha, vai lá, não te preocupa, dá testemunho de fé. E você, mas Senhor, eu não posso abrir mão, eu não posso perder. Calma. Porque faça como Abraão fez, porque ele tinha promessa, ele não temeu ficar com o pior. Às vezes a gente fica com medo, né, pastor Alexandre? Não, mas se eu abrir mão, né? Em casa com o marido, é aquela guerra de braço, né? O marido fala, a mulher, não, mas eu não posso. Né? A mulher fala, o marido quer se impor. E aí fica naquela, né? Naquela rinha. Não posso abrir, eu não posso ceder. Eu já ouvi muita gente dizer assim, mas eu tenho a minha vida. Mas eu também tenho o direito de ser feliz. Você sabia que enquanto você tiver direito de ser feliz, você nunca vai ser feliz? Porque só é feliz quem está preparado para abrir mão e escolher por fé. E o que a palavra de Deus diz? Se te der na cara, do lado esquerdo, vira à direita. Se demandarem contigo a capa, entrega para ele também a túnica, o casaco, o paletó. Abre mão, não te esconde daquele que te pede, porque muito mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas a gente só quer receber. Essa semana eu li uma frase interessante de um presidente americano antigo aí. Você dizia assim, o grande problema hoje é que as pessoas só querem ser importantes, não querem mais ser úteis. Busque ser útil, que é o que a palavra de Deus ensina. Abra mão de ser importante. Se você tem promessa de Deus na sua vida, você não só vai ser útil, como no momento certo o Senhor vai te fazer ser importante para Ele. Abraão, porque tinha promessa, não temeu ficar com o pior. Você quer ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida? Você sabe o que aconteceu comigo e com minha família já várias vezes? Deus me mandou levantar e sair. Chegou o teu tempo aqui. Te levanta e sai. Um dia Deus fez isso comigo, eu estava lá no Ceará. E tem um ditado, beber aguinha. Tem um ditadozinho lá no Ceará, que quando o cabo está liso, né? Mais do que mussu ensaboado, lascado mesmo. Você diz assim que ele está puxando a cachorrinha, né? Quando eu saí do Ceará e fui para o Maranhão, eu não fui puxando a cachorrinha, não. Ela que ia me puxando.
Aliás, não tinha, tinha só a coleira, né? Mas eu tinha a promessa que um dia eu ia puxar uma cachorrinha. E Deus disse assim, te levanta e vai. Aí eu cheguei para aquela dali e disse, minha filha, tem essa promessa assim, assim, assim. O que é que você me diz? Ela disse assim, com você eu vou até para a lua. Até para debaixo da ponte. Rapaz, o cabo aqui tinha 1,50 m, virou o cabo com 4 metros de altura. Pense num caboclo valente, botei essa mulher debaixo do braço. E arribei para o Maranhão, meu amigo. Não tenho vergonha de dizer não. Dormi um monte de tempo no chão. Eu vou usar uma expressão aqui. Fazia meu número 2 numa lata e o número 1 numa garrafa, porque não tinha uma privada. E lá Deus nos fez prosperar. Do nada. Quem tem promessa, se cumpre. 18 anos se passaram. Deus de novo chegou para mim e disse assim, chegou o teu tempo aqui. Agora tu vai me provar se tu me ama. Larga tudo que eu te dei. Pega os teus e sai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu disse para ela. A resposta? Com você eu vou até passar turno. Vou até para debaixo da ponte. Largamos tudo. E viemos atrás de uma promessa. Quer ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida? Escolha pela fé. Ore pelo Espírito. E se o Senhor está falando com você, abra mão de tudo que você tem. De tudo que você é. Porque se você fizer isso, Ele vai te honrar. Porque Ele é fiel. Terceira coisa que eu vejo que nos atrapalha de receber a promessa. Porque não deixamos Deus agir na nossa vida como deveria agir. Quando a gente vai na palavra, irmão, a gente sabe que a palavra ela é fraca, né? Ela é fogo, ela é espelho, né? Quando a gente lê a Bíblia, eu não entendo como é que você pode ler a Bíblia e tomar a Bíblia para o outro, né? Às vezes ele vai para o culto, se fulano estivesse lá. Marido, tu perdeu a pregação de hoje. A palavra foi certinha para ti, miserável. Se tu tivesse ido. A palavra é espelho, filho. Mas como dizia Caetano Veloso, né? Narciso acha feio que não é espelho, né? Não como Narciso, mas como alguém que se enxerga. Lá no Ceará a gente tem esse ditado, né? Quando a gente vê um camarada assim, bem esquisito, bem vestido, aquele cara bem vestido. Tipo eu assim, tô hoje aqui, né? Parecendo um fofão, né? Fofão é uns bichos que tem no carnaval lá do Maranhão, né? A gente diz assim, rapaz, esse cara não tem um espelho em casa, não. Assim somos nós, lemos a Bíblia e achamos que a Bíblia é sempre para o outro. Mas a própria Bíblia diz dela própria que ela é como uma espada de 2 gumes, que ela entra lá no lugarzinho onde tem que cortar, né? Lá no lugar certo. E não se iluda, não queira se enganar, e eu não vou querer me enganar. Nós sabemos aonde a palavra entra, sabemos ou não sabemos? Quando ela vem, a gente sabe, a gente às vezes tenta mas a gente sabe aonde Deus quer tocar. E nós não recebemos as promessas de Deus na nossa vida porque nós não deixamos Ele agir como deveria.
Nós sabemos que precisamos mudar o nosso coração, mas não nos deixamos moldar pela palavra. Você sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão passou 25 anos esperando a promessa se cumprir. Será que é porque Deus não tinha poder suficiente para cumprir a promessa? Nós já vimos que não, né? Será que era porque Deus é muito, ele é aquele cara assim, ó, vou te dar. Ô papai, me dá por favor. Eu disse, só quando chegar em casa. Aí Abraão disse, ô papai, chegamos em casa. Não, eu não terminei de dizer. Só depois que tu tomar banho, escovar o dente, pentear os cabelos, botar água pro cachorro, né? Aguar as plantas. Aí o moleque vai, corre lá, passa de água pro cachorro, vai agora, escova o dente, pinta o cabelo, corre, chega, papai, e agora, papai? Eu disse, não, meu filho, não é assim, não. Pensando que é fácil? Só amanhã que eu quero ver como é que se tu vai acordar sozinho, se tu vai se vestir sozinho, se tu vai arrumar tua mochila sozinho, e eu vou ver como é que vai estar a tua cama, se vai estar arrumada assim. Será que é assim? Será que Deus é esse brincalhão que fica brincando com esse tipo de coisinha? Ou será que se... Meu filho me pediu um presente quando nós estivemos não sei se foi em Benford, em Jasper. Ele disse, pai, eu quero um canivete. Porque ele chegou lá e encontrou um canivetezinho com o nome dele. Eu disse, filho, eu acho lindo esse canivete. Canivete de madeira, coisa artesanal, lindo, um negócio fantástico. Aqueles canivetes em suíço, né? E ele disse, pai, eu quero um canivete. Eu disse, filho, eu gostaria de ter esse canivete. E eu até poderia comprar um para mim. Mas para mim não gerar esse peso no seu coração, não vou comprar para mim. Mas também não vou dar para você. Você sabe por quê? Porque você só tem 10 anos. E se eu te der esse canivete, ele vai ser perigoso para você. Então eu vou esperar que você amadureça para você poder ter direito de usá-lo. Ok? Ok. Quando nós chegamos aqui, ele disse, pai, falta só 1 ano para me fazer 12. Porque quando eu fizer 12, eu vou ganhar meu canivete. Eu disse, então cresça, chega nos 12, maduro, suficiente para ganhar o canivete. Você sabe por que Abraão demorou 25 anos para receber a promessa? Porque Abraão estava sendo moldado pela presença de Deus, para poder estar pronto para ser o pai de Isaac. Você sabe por quê? Que a gente muitas vezes não recebe de Deus aquilo que o Senhor prometeu para nós. Aí, pastor, mas o Senhor prometeu e não foi porque você não se deixou moldar por Deus. Porque Deus já falou para você que você precisa largar esse tipo de coisa na tua vida e você não larga. Porque Deus já falou para você que você precisa mudar e você não muda. E Deus sabia que se ele recebesse o que havia prometido sem estar preparado, o plano poderia dar errado. E Deus não tem plano para dar errado, irmão. Os planos de Deus vão dar certo e Deus quer que dê certo. E essa história de dizer que Deus escreve certo por linha torta, isso é uma tremenda de uma falta de senso. Deus escreve certo na hora certa pela linha certa, irmão. Deus não é tolo. Então, Deus quer escrever através da tua vida, Deus quer usar a tua vida, Deus quer cumprir o que Ele prometeu, no momento certo, para que o plano dele não se perca. E qual era o plano de Deus? Está escrito ali, não está? Abraão e Abraão, era isso? Hein? O que está escrito ali? Vamos ler junto? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó quer dizer quem? Israel. Israel é quem hoje? Hein? Nós. Israel de Deus hoje somos nós. O plano de Deus na vida de Abraão, o pai da fé, não podia dar errado. Você sabe por quê? Porque a visão de Deus para a vida de Abraão era eterna.
Deus tinha algo para Abraão que iria se estender até mim e até você, como se estendeu hoje. Nós estamos aqui hoje falando sobre isso, porque um dia um Deus poderoso prometeu a um homem que creu, mesmo com suas dificuldades, recebeu a promessa, guardou no coração, se deixou transformar, mesmo que durante muito tempo, mesmo que tenha demorado 25 anos, ele se deixou transformar, recebeu a promessa do filho, o filho gerou outro filho, e desse filho gerado virou-se uma grande nação, e essa nação hoje espiritual nos atingiu. O plano de Deus é eterno. Deus olha para o futuro. Talvez muitas das coisas que você esteja esperando receber do Senhor, você não recebeu ainda, porque você não largou aquele pecado que você sabe qual é. Porque você carrega no seu coração aquela mágoa que o Espírito Santo já te disse várias vezes: larga isso, larga que isso vai te adoecer. E você andar magoado, você sabe o que é? É você tomar um copo de veneno todo dia esperando que o outro morra. Tem um samba lá no Brasil que diz assim: reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, o quê? Sacode a poeira, mas não dá outra por cima, irmão. Dá a volta, né? Mágoa, confortos, né? Deus chega para ti e diz: larga isso aqui e vai. Aí você diz: mas isso não pode ser Deus falando, pastor Alexandre. Isso é coisa da minha cabeça. O pastor pregou aqui na frente, o pastor já me falou, a Bíblia me falou, eu me senti, mas isso foi a minha emoção, né, Jason? Isso foi só a minha emoção, isso aqui depois passa. Vai passar sim. Pode ter certeza que vai passar. Mas sabe quando você vai colher o fruto? Se você permanecer assim? Nunca. Ingratidões. Sabe? Às vezes a gente é tão ingrato com a vida e com as pessoas fazem tanto por nós. Né? Qual é o sentimento que tem que ter no meu coração nessa igreja se não for servir os irmãos? Depois de tudo que eu recebi aqui, de que eu vi dos irmãos quando eu cheguei. Teve gente que foi lá em casa levar a mesa, colchão, levou flor, levou bolo, e foram me visitar, e me visitam, e oram por mim, e vão lá em casa, e ensinam inglês para minha mulher, ensinam inglês para meus filhos, e leva para um canto, e leva para outro canto, e o outro me leva para lá para ver minha conta de luz, minha conta de água, como é que eu não vou ser grato? Nós participamos da ceia, irmãos, aqui, ó. O Senhor entregou o melhor que Ele tinha, Ele entregou a si mesmo, na pessoa de Jesus, para morrer na cruz no meu lugar e no seu. E nós somos ingratos com Deus quando Deus nos pede algo, nos mostra algo, nós não abrimos mão. Quando a gente vive com picuinha, conhece a palavra picuinha? Vocês conhecem não? Quem não conhece a palavra picuinha aqui, levanta a mão. Hein? Todo mundo conhece, né? Picuinha é esse bando de besteirinha. A gente é mais sensível do que raiz de dente exposto, né? Qualquer coisinha a gente... né? É tão sensívelzinho, tão melindrosozinho, tudo que se diz, tudo que se fala, a gente se melindra, fica cheio de picuinha. Eu não vou mais nessa igreja, porque disseram assim, assim, assim. Li a Bíblia diz que algo lá na Bíblia, você lê, você fica com raiva, não vou ler mais isso aqui isso não pode ser verdade. Sabe o que você está fazendo? Você está impedindo o Senhor de agir na sua vida. Para finalizar, entenda que a sua responsabilidade é com toda uma geração. Quando você impede Deus de agir, quando eu impeço Deus agir na minha vida, eu estou comprometendo todo um ciclo geracional aonde o Senhor quer operar. Eu estou impedindo Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer em toda uma geração. Abraão, Isaque e Jacó.
Você, sua mulher, seus filhos, seus netos, seus pais. Deus quer fazer na sua casa, na sua família, onde você está, onde você trabalha, onde você serve, onde você vive, onde você mora. Mas quando nós impedimos Deus de agir, nós estamos quebrando um ciclo geracional, um ciclo de vida que Deus quer produzir aonde eu e você estamos. Você e eu precisamos descobrir o propósito para o qual nós temos recebido ou deixado de receber tanto de Deus. Sabe o que aconteceu? Gênesis 16, 15, 16, 17, 1. Deus passou 13 anos sem falar com Abraão. Porque Abraão mais uma vez quis botar em prática o plano B, gerando Ismael. Mas depois de 13 anos, Deus de novo se levanta e diz: agora Abraão, tu aprendeste com o meu silêncio, tu já sofreste a minha ausência, tanto na tua vida, que eu vejo que hoje tu és um cara humilde, e agora eu vou te visitar. E a Bíblia diz que quando o Senhor falou com Abraão, Abraão se posicionou da forma correta. E ele disse: o Senhor é poderoso, tu és glorioso, fala que eu estou pronto para ouvir. E aí Deus faz a promessa para Abraão novamente, reaviva no seu coração aquela promessa que estava adormecida. E ele diz: dentro de 1 ano eu vou visitar a tua mulher. E agora ela terá um filho. E quando o menino nasceu, diz a Bíblia que Sara sorria e chamou o nome do menino Isaque. E quer dizer sorriso. Sorriso de alegria por ver cumprida na sua vida a promessa da parte do Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, para encerrar. Você tem promessa de Deus para a tua vida. Ah, pastor, ninguém nunca me disse isso. Disse. Talvez você ainda não tenha visto, mas está bem aqui, ó. Tudo que está escrito aqui, está escrito para mim e para você. E que se fosse só você hoje aqui nessa igreja, só você hoje aqui nesse país, nessa terra, nessa cidade, nesse planeta todinho, estaria escrito da mesma forma. Porque Deus é o único capaz de tratar todos como se fossem um, e um como se fossem todos. O que você precisa fazer hoje? Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Mas entregar sem reserva. Você precisa entregar a tua vida nas mãos do teu Deus, do teu Pai. Chega de viver longe dele. Eu passei um fato interessante lá em casa. E eu queria chamar aqui alguém aqui do piano para a gente tocar uma música. Cláudio, cantar uma música aqui para a gente, Cláudio. Uma música que fala sobre Deus de promessa. Enquanto eles estão chegando aqui, vou contar essa historinha para você. E eu queria que você pensasse nela como sendo para a tua vida. Meus filhos são muito pegados comigo, né? Com a mãe. A gente é muito junto, né? Às vezes, talvez morar sempre fora, longe da família, isso aproximou muito a gente, né? E o Davi um dia chegou para mim e disse: pai, a gente morava num condomínio lá no Maranhão, e ele disse: pai, deixa eu dormir na casa do colega aqui do lado. Eu disse: vai, filho, pode ir. Aí ele foi, arrumou a bolsa dele e tal, pegou, botou a mochilinha nas costas e foi. Ah, brincar. Quando terminaram, cessaram as brincadeiras, ele foi dormir. Fizeram a caminha para ir lá e tal. Mas ele não conseguiu dormir. Quando foi 00:30, o interfone toca, né? Porque é no mesmo condomínio, então, interno. O interfone tocou, quando eu atendi, eu já disse: fala, Davi. Eu disse: pai, eu não estou me sentindo bem. Eu caí aqui no banheiro, bati aqui as costas no chão e tal. Eu disse: filho, você quer vir para casa? Ele disse: quero. Eu digo: pega suas coisas e venha. Vou lhe esperar na porta. Aí levantei rápido de si, abri a porta, fui lá para o meio da rua. 3 casas depois ele vem andando com a mochilinha nas costas. Voltou
pediu a caminha dele. Do lado da minha, eu fui, botei o colchão no chão, arrumei lá, tal, a mãe dele arrumou, deitou-se, se enrolou todinho, só a carinha de fora. Aí quando todo aquele silêncio veio dentro do quarto, ele foi e disse assim: eu acho que eu vou me aposentar desse negócio de dormir fora de casa. Se aposente dessa história de querer viver longe da casa do teu Deus. Deixa de ser crente de domingo, ou crente que vem aqui uma vez, não vem outra, vai e não volta. Deixa dessa tua mania de ouvir a palavra e achar que a palavra é para o outro. Te aposenta disso. Você quer ver promessa de Deus cumprida na tua vida, porque Deus é um Deus de promessa e Ele é fiel para cumprir, porque Ele está cumprindo na minha vida. E eu posso dizer isso para você hoje, porque hoje aqui está se cumprindo mais uma das promessas que Deus fez para mim. Você não sabe, depois eu vou contar para você. Mas você precisa fazer uma coisa aqui importante hoje, nessa noite. Talvez você nunca tenha tomado uma decisão por Jesus. Você já ouviu, já veio aqui várias vezes. Já viu no rádio, na televisão, algum programa falando do amor de Deus. Tudo que você ouviu falar de igreja que deturpou teu coração é uma das coisas que Deus te pede para você abandonar hoje. E você agora, nesse exato momento, parar e dizer: Senhor, eu abro mão de todos os conceitos errados que colocaram dentro de mim. E eu vou decidir ter um relacionamento, eu e o Senhor. Eu e o meu pai. Eu vou me aposentar dessa história de querer viver longe do meu pai. E eu vou pedir que tu faça uma caminha aqui. Para mim. Para eu deitar aqui na segurança da tua presença. É esse passo que você tem que dar nessa noite. Você que nunca entregou a tua vida para Jesus e quer fazer isso hoje, eu queria que você desse uma alôzinha assim com a mão, ó. Eu não vou constranger você não. É você e Deus. Se você quer entregar a tua vida para Jesus hoje, levanta a tua mão assim, eu quero orar por você. Deus abençoe você bem aqui. Tem mais alguém? Levanta a mãozinha assim, ó. Tem mais alguém? Levante a mão assim, ó. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. 17 anos. Um jovem comum. Mas eu nunca tinha sentido o que eu senti quando eu comecei a buscar a presença do Pai. Tem mais alguém que quer dizer: eu aceito, eu entrego a minha vida para o Senhor? Aqui desse lado tem alguém? Levanta a mãozinha assim, eu quero orar por você. Tem alguém? Aqui no meio tem mais alguém? Lá atrás? E a outra coisa que você precisa fazer, talvez você seja crente, conheça a palavra de Deus há muito tempo. Mas você tem vivido uma vida dissociada das coisas do Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca vai encontrar o caminho da felicidade enquanto você não se reconciliar com Ele. Enquanto você não deixar que os teus caminhos converjam para os caminhos dele de novo. Você sabe disso. Você que conhece Bíblia, você que conhece a obra de Deus e tem vivido longe, é o momento de você se reconciliar com o teu Pai, que te ama tanto, que te quer tanto. Faça isso hoje. Esse tempo que nós tivemos aqui, muito mais do que massagear o teu ego, do que te dar uma palavra de esperança, é uma palavra que quer te devolver a possibilidade de viver essa vida eterna, começando agora. E se você quer se reconciliar com Deus, essa oportunidade você tem hoje. Levante sua mão, eu quero orar com você também. Tem alguém aqui?
Deus te abençoe bem ali. Tem mais alguém? Deus te abençoe, meu irmão. Vamos cantar. Sei que teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Esse é o Deus a quem nós servimos. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus de perto, nunca Deus de longe. Nunca Deus de longe. Eu queria que você, que levantou sua mão, que entregou sua vida para Jesus, que se reconcilia com o teu Deus hoje, não precisa você vir aqui não, fique de pé. Fique de pé. Eu queria que alguém da igreja abraçasse você. Eu queria alguém ali com aquele nosso querido irmão ali, ó. Eu queria uma pessoa querida ali com o Felipe. Fica ali, Silvia, com o Felipe. Isso é muito precioso para Jesus, meu irmão. Só tem um preço que o Senhor pagou por tua vida, foi o seu próprio sangue. Eu queria que você ficasse de pé também. Alguém deve dar um abraço nela por mim. Aqui, ó. O Senhor te ama muito, viu? Muito, muito, muito. Ele te quer muito bem. Vamos encerrar. Eu vou orar e nós vamos encerrar cantando mais uma vez a estrofe dessa música. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo porque Tu és Deus que cumpre as Tuas promessas, porque Tu tens poder para isso. Te adoro, te louvo, Senhor, porque apesar de nós sermos como somos, fracos, falhos, limitados, o Senhor nos ama de uma forma tremenda, avassaladora. Muito obrigado, Pai, porque podemos nessa noite sentir, Senhor, o Teu amor, a Tua presença. Obrigado porque Tu falaste com o nosso coração. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar. Sei que os teus olhos, Se você sabe, canta. sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto
nas mãos dele. Nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de promessas, Deus de alianças, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Senhor. Pai, obrigado porque Tu és Deus de promessa, Deus de aliança. E o Senhor não tem medo de fazer uma aliança com o homem. Obrigado, Pai. Obrigado, 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 meu Deus. No nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, te guarde. Faça resplandecer sobre a tua vida o seu rosto, te dando paz, te dando alegria, te renovando a presença do Espírito Santo no teu coração a cada manhã. Que todos os dias, quando você acordar e levantar da sua cama, você levante na certeza de que o Senhor Deus Todo-Poderoso é contigo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja toda diga amém, amém, amém. Deus abençoe você. Obrigado em nome de Jesus. Deus te abençoe.